48 seleções, 104 partidas, 16 cidades-sedes e mais de 6 milhões de espectadores. Esta é a realidade da Copa do Mundo de 2026, momento em que o mercado também se agita com a previsão de crescimento de 2,5% no mercado varejista, o que não é diferente também para os microempreendedores individuais. Por isso, hoje o Ser Empreendedor vai falar com quem adaptou o seu negócio para este momento. A Priscila é uma dessas empreendedoras, ela que é artesã e vai contar para a gente. Priscila, antes da gente falar exclusivamente da Copa, que você já está até vestida de Copa, me conta um pouquinho o que é o seu negócio e o que você faz e por que e como você conseguiu adaptar os seus produtos pensando nesse público que consome, no caso do nosso, né, torcendo aqui pelo Brasil para a Copa de 2026. Então, o Ateliê Arte em Pregas é um negócio de artesanato personalizado. Então, a gente faz acessórios para cabelo, vestuário. E a gente se preparou com a data da Copa do Mundo, com antecedência, né, para ter os produtos para entregar para o cliente na preparação, assim, no momento da Copa. Então, a preparação aconteceu desde o começo do ano, buscando as tendências de mercado, o que ia rolar em questão de acessório de crochê, de acessório de criança, né? Porque fazemos laços de cabelo. Então, a gente sempre se prepara com todas as datas, com antecedência para atender o público. Para pensar nesse atendimento, Priscila, você falou de crochê, a gente tem até aqui ao fundo alguns produtos que depois vocês vão ver aí nos detalhes. Para você pensar qual é o melhor produto para aquele cliente que já é meu cliente ou qual é o melhor produto para eu conquistar um novo cliente? Qual foi o caminho que você percorreu? Então, a gente acompanha o que a moda traz, né? Também colocando verde e amarelo. Então, o crochê está em alta. Então, a gente foi usar o verde e amarelo no crochê. Para as crianças, os modelos de laços que estão no momento. Agora, voltou muita questão. Bottom está em alta, então fizemos também no verde e amarelo bandeira do Brasil, pulseirinhas, então sempre na pesquisa, a gente acompanha o que tem na moda e adequamos com o verde e amarelo. Mas essa adequação, ela é para o seu público já, o cliente que você já tem, que fala, ai, Pri, agora eu vou querer alguma coisa nesse sentido, ou também é um momento que você busca conquistar novos clientes? Sim, sempre buscando novos clientes. Então, a gente já tem aqueles clientes fiéis que já gostam dos nossos produtos. Até tem os clientes que gostam da touca de cetim, pediu para fazer uma touca verde e amarela do Brasil. E aí, também buscando novos clientes. Então, com a tendência, buscando informação de mercado de moda, a gente oferece para aqueles clientes novos oportunidades, né, ou novos acessórios para ele colocar no momento aí da torcida. Agora vamos falar um pouquinho do processo produtivo. A gente está aqui no ateliê da Pri, só que ela já me contou que não faz tudo sozinha, que a mãe faz uma parte dessa produção. Como é? A gente se divide. Eu fico com a parte de infantil, acessórios de cabelo, laços, as pulseiras, e minha mãe fica na parte do crochê e da costura. O crochê demora um pouco mais, então a gente tem feito alguns produtos à pronta entrega, mas a gente atende sob encomenda, porque tem que fazer às vezes no tamanho, na modelagem da pessoa, então é todo um processo. Mas o ateliê é dividido assim, mãe e filha. E a Priscila também tem uma história inclusive eu conheci a Priscila fazendo uma das reportagens da Feira da Mulher Empreendedora. Você ainda expõe na feira, participa? Sim, eu estou desde o início no projeto, né, no programa da Feira da Mulher Empreendedora, são 4 anos, e aí também levo para as feiras os acessórios. Agora também com a Copa, também estive fazendo recentemente uma feira corporativa onde pude mostrar os meus produtos. Mas a Pri também rompeu aí a questão geográfica. Você, inclusive, faz feiras em outras cidades aqui do interior de São Paulo. Me conta sobre essa estratégia do ponto de vista do negócio de ser uma artesã, que, claro, tem que se preocupar com a produção, mas depois tem que se preocupar também
em expandir os seus relacionamentos e as suas oportunidades. Sim, a gente não pode ficar só num local, num lugar. Então, eu busco as oportunidades em feiras próximas da região de Campinas, quando tem o evento do Sebrae, e também faço as inscrições. Tive a oportunidade o ano passado de expor em Florianópolis com a Arte em Pregas. Então, assim, a gente tem que aproveitar, fazer um movimento de network, estar em todos os lugares para mostrar o nosso trabalho. E qual é o papel do Sebrae na sua trajetória? O Sebrae me ajuda na questão capacitação, cursos e nas oportunidades também, porque Arte em Pregas hoje é uma marca registrada devido à orientação do Sebrae. Então, a gente sempre está se capacitando para agregar o negócio. Você falou algo bem interessante, que até então muitos microempreendedores não se atentam, ou até então não existia essa cultura do registro da marca. Para um microempreendedor, em especial para o seu modelo de negócio, qual é a importância de ter essa marca registrada? A marca registrada te dá segurança de que você possa trabalhar com ela e não tenha nenhuma intervenção assim, jurídica. Alguém que possa vir questionar da sua marca, o uso, né, do nome. Então, é uma segurança que a gente tem que ter e é importante. As pessoas sempre têm ideia de que para registrar uma marca é muito caro. É muito caro mesmo? É acessível, não é barato, mas não é de graça. Não é de graça, mas tem um jeito de fazer que cabe no bolso. O microempreendedor pode então ir no Sebrae e procurar essa informação. Sim, com certeza. Nesse processo de pensar em criar produtos para a Copa, o Sebrae também te deu algum tipo de consultoria, de orientação? Qual foi esse papel quando a gente pensa em moldar esse negócio? Olha, agora eu vou trabalhar focado em um evento específico. Então, o Sebrae tem as oficinas, né, que fala de acompanhar as tendências. Então, já vem falando para a gente trabalhar a Copa do Mundo, trazer para o nosso negócio esse tema. Então, tem as palestras, tem os cursos online, para poder acompanhar, para aproveitar. Sim, e agora? Nós estamos pertinho da Copa, vem mais produto aí ou você vai se concentrar nesses ou de repente pode ter uma nova invenção logo que a gente começar, o Brasil vai para frente, tem outros times que podem começar a se destacar também. Como vai aí a imaginação e a criatividade da artesã? Então, a criatividade aqui é alta. A gente tem já uma grande opção de acessórios, então a gente vai trabalhar dentro disso, mas se surgir novos modelos, né, novos acessórios aí que bombam durante a Copa, a gente não pode perder a oportunidade. Muito bem, olha, e a gente fica por aqui, lembrando que agora você fica com as dicas sobre livros de empreendedorismo. Já já nós vamos contar mais histórias inspiradoras de pessoas de olho na Copa para empreender. E já que nós estamos em época de Copa, as dicas começam com Ideias que Cola. O livro ajuda a entender por que certas campanhas viralizam e como, por exemplo, criar mensagens sobre a Copa que prendam a atenção do seu cliente com 6 princípios simples citados pelos autores: simplicidade, surpresa, concretude, credibilidade, sentimentos e relatos. A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen, perfeito para a gestão de tempo. Eventos de curto prazo, como a Copa, exigem alta produtividade e organização para dar conta da demanda sem perder prazos. Marketing 4.0, de Philip Kotler, considerado o pai do marketing moderno, juntamente com outros autores, mostra nesta obra o essencial para entender
o comportamento do consumidor hiperconectado e como o marketing tradicional se une ao digital, ideal para criar engajamento nas redes durante os jogos. Acompanhar o comportamento do mercado e transformar momentos inesquecíveis em oportunidades de negócios. Com essa visão da Copa, a Carol, que é fotógrafa, tem um estúdio também, olha, ela não é a primeira vez, mas ela tem um olhar especial para esse mercado, para quem quer trazer o seu pet para entrar nesse universo da seleção brasileira também. Carol, conta para mim primeiro como que surgiu essa ideia de pensar em um campeonato mundial tão importante, que o mundo olha para isso, que o Brasil para isso, para fomentar o seu negócio. Esportes em geral sempre foi uma paixão muito grande minha, eu sempre gostei bastante. Copa do Mundo sempre tem aquelas memórias afetivas e eu quis trazer isso para o meu negócio, porque na fotografia, a gente, quando trabalha com temas, diversos temas, né, que a gente vê durante o ano, Dia das Mães, Natal, Páscoa, enfim, tem todo ano. Então, as pessoas acabam não fazendo todo ano, porque acaba sendo um pouquinho mais do mesmo. Mas Copa do Mundo é apenas de 4 em 4 anos, então acaba atraindo o pessoal. E a primeira Copa que eu fiz isso foi a última Copa. Eu lancei tanto Foi em 2022. Isso. Tá. Eu lancei tanto para crianças quanto para pets, né? Quanto para humanos, quanto para pets. Mas o que bombou mesmo foram para os pets. Eu tinha comentado, acho que 150 pets fotografados, foi muito mais. Eu ouso dizer que foi acima de 200 pets fotografados na última Copa. Foi realmente muito legal. Eu tenho, além dos acessórios e do cenário que eu tinha montado, que é diferente do que a gente tem aqui esse ano, eu tinha roupinhas, né, para os pets. Então, eles realmente entravam no clima e o pessoal se apaixonava e todo mundo queria uma foto do pet já preparado para a Copa do Mundo. Mas e o desafio de fazer com que os animais sejam clicados de maneiras assim maravilhosas? Porque é difícil quando a gente pensa, até tem alguns pet shops, inclusive, que oferecem, já coloca alguma coisinha da Copa e tira uma foto. Eles nunca estão 100%. Como que é essa questão, o desafio de fotografar o pet com essas roupinhas, meio que nesse clima, como é isso? Os pets são muito parecidos com crianças. As crianças, quando elas não querem fotografar, a gente tenta trocar. Mãe, posso oferecer um pirulito? Posso oferecer uma bala? Posso falar que você vai dar um chocolate depois? O petisco, na maioria dos casos, resolve. Não é sempre, mas a gente consegue comprar eles ali com o petisquinho e eles ficam ali atentos, esperando a recompensa. Esse ano a gente já está no início, né, nessa pré-copa, agora com a escalação da seleção, isso ganhou mais corpo, as pessoas estão indo atrás de produtos relativos à Copa do Mundo. O que já proporcionou no seu negócio um aumento da procura? O cenário da Copa, com certeza, é algo que ajudou no aumento da procura. E não só o cenário da Copa. Independente de qual cenário, independente do que a pessoa me contrate, ela está ganhando um brinde especial para a Copa do Mundo, que é um squeeze no formato da taça. Então, esse brinde também tem atraído algumas pessoas. Então você colocou ali como marketing, o marketing também a seu favor como um elemento para atrair esse cliente. Sim, independente de qual seja o tipo de fotografia que o cliente precisa, a Copa está ali no meio, atraindo um pouquinho. Isso você colocou onde? Na sua rede social? Eu enviei, na rede social ainda não está, porque eu tenho uma quantidade limitada de brindes. Eu primeiro mandei para minha cartela de clientes pelo WhatsApp. E a grande maioria dos brindes já foi. Eu estou tentando conseguir mais, porque a gente sempre quer mais, né? E outra coisa que eu tenho feito também é tentado entrar no mundo das crianças. Eu já fiz isso na última Copa também. E eu troco figurinhas com os meus clientes aqui.
Uau. Então, eu já falo com os pais antes, falo para eles, me manda quais são as figurinhas que seu filho precisa, que eu vou dar uma olhada aqui nas minhas repetidas. Aí, quando eles chegam aqui, a criança já recebe as figurinhas novas dela. A gente já troca a figurinha também, além, né, de ter uma experiência bacana aqui no estúdio, torcendo, brincando. Que na Ou hora... seja, é mais que foto, é uma experiência. Exato. Tanto para os pets quanto para as crianças, porque os pais de pets também colecionam, então eles também trocam figurinhas comigo. Olha só. E como você teve essa ideia? Você fez algum curso? Como foi esse insight? Eu sou formada em publicidade e propaganda e eu sempre fui muito criativa, assim, eu sempre tiro essas ideias da minha cabeça. Às vezes buscando inspirações em outros fotógrafos, em outros negócios, não necessariamente na fotografia. Eu sempre fico de olho em tudo. E aí, às vezes, até sem querer, acaba algo que às vezes não tem muito a ver com o que eu tô, com a minha ideia, ele inspira a ideia. E assim vai surgindo, as coisas vão se montando e o estúdio vai rodando. Quando a gente fala em estúdio rodando, brinde inclusive acabando, sinal de que a campanha está fazendo Sim. muito sucesso. Como é você pensar que você tem uma cartela de clientes usando uma rede social e que nesse momento aquele cliente que talvez faz um tempinho que não vem ao estúdio, você reconquista e fideliza de certa forma esse cliente? Sim, grande maioria dos meus clientes são muito fiéis, eles sempre voltam. Como eu falei, por conta de uma repetição nos temas, alguns assim, por um ano, mas vem no outro, e a Copa é algo novo. Então, esses que acabaram pulando em algum momento, na Copa do Mundo estão voltando. E agora você vai conferir, eu conversei com uma especialista do Sebrae, justamente falando como os microempreendedores podem otimizar os seus negócios neste período de Copa. Esse ano tem outra coisa que vai ser muito legal, é que a Copa ela vai acontecer em 3 países diferentes, no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Então a gente também pode aproveitar esses 3 países para a gente estar usando isso como artifício de vendas. Então, se a gente não continuar, para qual outro país você vai torcer? E a gente vai misturando essa torcida. Eu sempre falo que a gente torce para o mais fraco, né? Então tem alguns países, tem um país que esse ano é o primeiro ano que ele vai para a Copa. A gente fala assim, se perder a gente vai torcer para eles, né? Porque a gente gosta de torcer para quem ainda não foi. Então tem toda uma história. Tem outras coisas que a gente pode fazer também. Qual é a história de cada país que está sediando a Copa? Então, principalmente para quem serve comida, né, alimentos, o que eu posso fazer que é do México? Que a gente gosta. O que a gente pode fazer que é dos Estados Unidos, aonde vão acontecer os jogos? Por Quais exemplo, são as você comidas não foi ao tradicionais? México, mas você pode assistir a Copa comendo as comidinhas do México. Exatamente, né? Você não vai para os Estados Unidos, mas nas cidades onde vão ter jogos, qual é o prato tradicional dessa cidade, né? Você não foi para o Canadá, mas o que eles comem lá, qual é a língua que eles estão falando naquele momento, e você fazer um cardápio diversificado com isso, né? Isso traz bastante audiência para o seu estabelecimento. Por quê? Porque a gente gosta de novidade. A gente gosta de coisas que são diferentes do que está acontecendo no dia a dia. E isso vai atrair o pessoal para a Copa. A Copa é uma grande oportunidade para você ampliar a sua base de negócios, né? Então a gente fala que além de você poder estar colocando um produto novo dentro daquilo que você já comercializa, você pode criar em cima dos seus produtos. Então o que a gente pode mudar, né? A gente pode trazer as cores verde e amarela, não necessariamente... a gente não precisa ter coisas de Copa, com o símbolo da Copa, né? Mas a gente pode ter coisas verde e amarela, que remetem à Copa. A gente pode ter embalagens que podem ter produtos nossos para serem presenteados para a Copa. A gente pode ter novos produtos, então eu estou introduzindo um novo produto. A gente está vendo muita gente que colocou o álbum de figurinha para vender dentro do estabelecimento e não é o que ele mais comercializa. Ele não vende figurinha no dia a dia, não vende álbum de figurinha no dia a dia. Mas quando ele faz isso, ele traz o consumidor para dentro do estabelecimento dele.
E isso faz com que ele tenha um aumento de venda, né? Aumento de ticket médio. Sim. E quando a gente pensa nesse empreendedor, quais são os cuidados nesse momento que ele tem que ter para oferecer e para, claro, ter o retorno dessa proposta? Uma das coisas que a gente se preocupa muito é a pessoa fazer um grande estoque, por exemplo, né? Sem saber se ele vai ter uma saída grande. Por quê? Porque depois verde e amarelo ele vai conseguir vender onde, né? Então, a gente tem que conciliar o estoque que a gente vai comprar, né? As vendas que a gente vai fazer com o que a gente vai vender realmente. E ter um controle sobre isso. Para isso é bom a gente ter fornecedores que sejam legais, né? E que a gente possa ter. Precisei de mais? Onde que eu vou comprar isso de forma rápida? A outra coisa que a gente pode fazer é investir nos temas. Então, agora a gente está bem, né, chegando na época de Copa do Mundo, mas também de festa junina. Então, a gente pode estar vendendo produtos de festa junina, que a gente já teria na nossa empresa, mas também com o tema Copa. Isso ajuda a gente comercializar. Deus me livre, tá, gente? Bate na madeira aí. Mas se o Brasil perder rápido, o que eu vou fazer com isso? Isso que eu ia perguntar. Inclusive, há uma discussão em torno do sentimento do brasileiro, tanto que grandes empresas até fizeram as suas propostas de marketing voltadas a isso, desse sentimento do brasileiro, que parece que está um pouco ainda, né, com o pé atrás em relação ao desempenho do nosso país. E usou isso, inclusive, para o seu marketing. O que a gente sabe é que o Brasil tem os primeiros 3 jogos. Isso. E que depois, provavelmente, esse serviço e produto, ele fará sucesso de acordo com o desempenho da seleção. Como, então, trabalhar também nesse ponto de vista, Thaís? Eu sempre falo assim, a hora que a Copa começar, a gente anima, tá? Porque a gente, por mais que agora a gente fale assim, será? Na hora que começa, a gente fala, não, vai ter que dar. A gente vai com força, né? Mas o ideal é você fazer um estoque que represente esses 3 primeiros jogos e daí já ter um fornecedor, né, assim, na agulha, para que se passar dessa fase, e vai passar, gente, a gente consiga esse fornecedor trazer, porque aí esquenta realmente, né? A gente fala também que é importante a gente ter uma noção de para quem a gente vai vender, quem vai ser o nosso público-alvo, e já começar a fazer uma divulgação. Então, eu sempre faço a comparação com o álbum de figurinha. Não tinha escalação, mas já tinha álbum, né? Então, como que eles sabem quem vai entrar e quem não vai, né? Então, é uma previsão. Então, a gente pode também fazer isso com o nosso negócio. Começa a vender já. Então, vamos fazer assim, vamos testar qual comida você vai gostar de comer no dia do jogo da Copa, né? Vamos fazer um bolão para ver qual que vai sair primeiro, né? Então a gente pode brincar também, e não só com o Brasil. A gente pode brincar com outras seleções. Aqui na nossa região, a gente atende Olambra, né? O escritório de Campinas, o Sebrae Campinas atende Olambra. E lá eles torcem para a seleção da Holanda. Então, eles fazem camisa da cor laranja, eles enfeitam a cidade da cor laranja, e isso atrai muito turista. Né? Então, a gente fala que a gente tem sempre um time B para a gente também torcer, e a gente pode também estar utilizando dessa maneira. Para continuar. Esse ano tem outra coisa que vai ser muito legal, é que a Copa ela vai acontecer em 3 países diferentes, no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Então a gente também pode aproveitar esses 3 países para a gente estar usando isso como artifício de vendas. Então, se a gente não continuar, para qual outro país você vai torcer? E a gente vai misturando essa torcida. Você acredita que procurar uma instituição como o Sebrae, apesar da sua expertise como publicitária, como fotógrafa, ele dá um up no negócio, abre portas? Com certeza. Eu acho que o segredo é a gente saber que a gente não sabe tudo. E sempre buscar as informações, principalmente do Sebrae, que, como você falou, é gratuito, tá ali para qualquer pessoa que quiser aprender, com certeza vai alavancar o negócio. A Carol, inclusive, você está vendo no decorrer dessa entrevista, ela tem 2 redes sociais. A rede social
que são as fotos que ela faz das pessoas. Inclusive, a gente está aqui com um cenário recém-criado para o Dia das Mães que passou. Nós estamos aqui ao fundo com o cenário dos pets, que tem, inclusive, a Carol, a parte de fotografia só para pets. Vamos falar, por exemplo, a gente, se não tivesse Copa esse ano, o que você ia fazer? Festa junina? Ou festa junina ou Harry Potter. Por que Harry Potter nessa época? Por das férias? Exato. Que Harry Potter é um ensaio que muitas pessoas me procuram e eu construí um cenário bem completo no tema e todo ano tem procura. Então, em algum momento, eu monto. Esse ano, como a procura na Copa foi maior, montei o da Copa e o Harry Potter vai ter que ficar para janeiro do ano que vem. Entendi. Agora, essas datas sazonais. Eu tô aqui do lado, onde a gente tem um estúdio que nós tivemos as fotos do Dia das Mães. Em termos de data, qual é a que dá mais, assim, digamos que retorno quando a gente pensa em temas? Natal. Natal. Natal sempre é o que mais tem. Tanto para humanos quanto para os pets. Sim, e é um dos poucos que os meus clientes não pulam. Assim, Natal independente, tipo, já veio ano passado, vem esse ano de novo. Porque é uma experiência em família. Eu falo que eu não vendo fotos, eu vendo uma experiência. Eles vêm aqui, eles se divertem, eles brincam entre eles. Os pets também, tem pet que adora, chega aqui já com o Mas aí no balinho. Natal, tudo isso aqui vira Natal. Tudo vira Natal. A gente está mostrando foto aí de edições anteriores. Dá para dar um spoiler do que você está pensando para esse ano? Para o Natal? Tem alguma coisa nova? Com certeza. No Dia das Mães eu usei uma parede de livros, que foi uma parte do meu cenário de Natal também do ano passado. Ela vai desaparecer e vai se transformar numa parede de presentes. Uau! E eu quero fazer como se fosse uma fábrica do Papai Noel. Vamos ver se eu vou conseguir fazer essa máquina. Isso daí vai ser um desafio, mas a gente se esforça para fazer dar certo. É verdade. Olha, as redes sociais, inclusive da Carol, elas aparecem aí. E claro, a gente espera que muito sucesso. Quando a gente pensa hoje em empreender e nessa trajetória que você tem feito desde 2011, depois em 2022 ou 23, montou aqui 22 foi 22 que eu montei aqui esse espaço, que é a sua casa, mas você transformou uma parte em ateliê, é isso? É só estúdio. Tudo é só um Aqui estúdio? é só estúdio. E a compra desse imóvel foi impulsionada justamente por conta da fotografia pet. Porque o meu antigo espaço ele era muito pequeno, ele já não estava me comportando. E era numa parte da casa dos meus pais. Mas eu comecei a procurar, eu queria lugares que aceitassem pet. Afinal, o momento pet estava assim super em alta. E eu precisava que aceitasse. E muitos lugares ou não aceitavam pet, ou aceitavam só de porte pequeno, ou falava assim, beleza, dentro da sua sala pode, mas no corredor a pessoa vai ter que segurar ou colocar no carrinho. Eu falei, gente, não dá. Então, assim, um pontapé mesmo para eu comprar o meu imóvel e, tipo, encarar esse desafio, porque é um desafio, né? Sim. Foi realmente precisar de um espaço onde o pet fosse totalmente bem-vindo. Olha, esse passo foi um passo corajoso. E o que você diria para quem está lá em casa, que tem uma habilidade, seja na fotografia ou em outra profissão, e às vezes pensa, olha, mas eu não tenho grana para investir no meu negócio, eu não sei como começar. O que você diria para quem está lá em casa? Pode olhar lá para a câmera e fale. Primeiro, acredita em você. Busque informações. Tem aí o site do Sebrae, tem muita informação valiosa lá. E se eu conseguir, gente, eu também não tinha dinheiro para fazer, não. Eu fui com a coragem e falei assim, eu vou dar o passo. Pagar é um problema da Carol do Futuro, e a Carol do Futuro tá dando conta. E o que a Carol do Futuro quer dizer? Do presente. Agora é a Carol do presente. O que a Carol do presente diz hoje para a Carol do passado? Você tava com medo. Mas parabéns, deu certo. É isso aí, olha, aí nessa vibe a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje. Lembrando que todo domingo, 5h15 da tarde, tem um novo programa com novas histórias inspiradoras. E todo esse conteúdo você pode conferir lá na playlist do Ser Empreendedor, que fica no YouTube. Eu espero você, até um próximo programa.